Vivemos em um momento, na verdade, agora de inflexão. A inteligência artificial deixou de ser uma promessa distante, para se tornar uma força motriz, de mudanças em todas as esferas da nossa sociedade, e o Poder Judiciário, eu diria que não está, então, e não poderia deixar de estar imune a essa revolução. Especialmente para nós, aqui da América Latina, que aspiramos todos por uma justiça mais eficiente e acessível. Eu diria que esse debate de hoje, vou levar em minha memória, em meu coração, que eu tenho certeza que é um debate extremamente relevante, até pelo que ouvimos há pouco. E aí, a nossa conversa de hoje se guiará por 3 eixos centrais. Mas antes disso, me permito rapidamente contar uma história dessa caminhada em direção a um Brasil 100% digital, quando, em 2015, a ONU tentou renovar o seu programa dos ODMs, que não nos levaram a um lugar, a um patamar seguro do que a humanidade espera dos países em relação às questões ambientais e de desenvolvimento econômico e social, e transformaram aqueles ODMs do passado em ODS. Estávamos na presidência do tribunal quando fomos concitados pela ONU para dar uma contribuição institucional àquele novo passo da organização, inicialmente lá em Nova York, onde estivemos em reuniões da ONU, e depois numa reunião global como convidados, e fomos para aquela reunião que aconteceu nas Bahamas em 2016. Então, em 2015, eram 17 ODS, mas que nós percebemos pela vivência dentro da nossa casa que tínhamos ali uma interrogação muito grande. Por que os ODMs não se refletem como coisas palpáveis, coisas contributivas para o desenvolvimento econômico, social e ambiental? Exatamente porque todo o trabalho realizado até ali não poderia ter sido acompanhado de maneira eficiente e eficaz com as ferramentas que dispunhamos até 2014, 2015, antes do Big Data, antes do que aqui foi falado há pouco, do uso dos dados não estruturados. Então, nós entendemos que o tribunal tinha uma missão, não só de se associar à ONU, como fizemos, realizando 143 auditorias, enfocando diretamente ou tangencialmente os ODS, os 17 ODS da ONU, e aí nos ocorreu a ideia, naquele momento, naquela fase do desenvolvimento tecnológico, de sugerir, com uma certa ousadia, à ONU, naquela reunião global das Bahamas, que a ONU deveria construir, ou tentar construir, junto com a iniciativa privada, uma plataforma para que, ao final desse trabalho, previsto para 2030 e depois 2035, a ONU pudesse dizer ao mundo a importância do que cada um estava fazendo sob sua coordenação em relação ao desenvolvimento econômico e social. Enfim, em 2018, foi uma surpresa e uma emoção gigantesca quando chegamos no Congresso Mundial de Mobilidade em Barcelona e percebemos que uma organização também, uma Big Tech, assumiu essa responsabilidade de dar à iniciativa privada ou contar com a iniciativa privada para implantar esta plataforma que está sendo utilizada hoje no acompanhamento dos ODS. Então, da mesma sorte, estou eu aqui hoje nessa responsabilidade direta, olho no olho com vocês, para que a gente possa agora repensar esse processo de transformação no Poder Judiciário latino-americano, para que possamos, então, dar continuidade rapidamente nesta conversa, nessa explanação que estou tendo a sorte de fazer aqui neste evento, porque sei que aqui tem um público muito mais inteligente do que eu. Tenho aqui pessoas com muito maior interesse nessa transformação mais rápida, porque a palavra-chave de hoje é mais ou menos a palavra-chave desse ano do Congresso Mundial de Mobilidade. É a velocidade.
Nós temos que entender que a velocidade é, sem dúvida, hoje a palavra-chave mais importante. Então, eu queria dizer que essa conversa hoje se guiará por 3 eixos centrais. Em primeiro lugar, apenas para reforçar aquilo que todos aqui já reconhecem, que é a necessidade premente de acelerar, então, a adoção da inteligência artificial para conferir maior agilidade e eficiência ao que é a missão de vocês, missão honrosa da prestação jurisdicional. Queria pedir um pouco de água, por gentileza. Em seguida, não vivo sem água, como não vivo sem democracia, e hoje não vivo sem a tecnologia da informação. Eu creio nisso. Em seguida, a complexa, porém indispensável tarefa que está sobre os ombros de todos nós, não apenas dos parlamentos, que é a necessidade, não tem um especialista no mundo em nenhum nível que hoje não repita esse mantra de todos nós, que é as tentativas que temos no mundo inteiro de regulamentar o uso dessa tecnologia, buscando, então, aquele delicado equilíbrio entre fomentar a inovação e garantir a segurança jurídica. Vejam, é realmente um momento crucial para este grande avanço. Então, acima de tudo, o devido processo legal que tem que ser assegurado sempre, e o que mais os cidadãos esperam de nós, que é a justiça das decisões. Muito obrigado. Por fim, os novos e crescentes riscos que estamos enfrentando mundialmente, numa outra coisa que muitas vezes esquecemos até aqui, mas esquecemos mesmo, lamentavelmente, que é a questão da segurança cibernética, que agora emergem com uma força que ninguém esperava há 2 anos atrás, com a onipresença da inteligência artificial. Eu diria que esse é um desafio que transcende fronteiras e que exige, então, a nossa máxima atenção. Não é novidade para ninguém esse volume crescente que aqui foi abordado há pouco, né? De demandas que aportam diariamente em todos os nossos tribunais. Assim, com o fato de que a sociedade anseia cada vez mais por respostas rápidas e efetivas. Neste cenário, a inteligência artificial surge não como uma opção, mas como uma ferramenta essencial para otimizar fluxos, automatizar tarefas repetitivas e, fundamentalmente, liberar o tempo precioso de magistrados e servidores para as atividades que exigem a insubstituível cognição humana. No nosso caso, o TCU no Brasil, 40% da mão de obra muito bem qualificada que, graças a Deus, temos no TCU para o acompanhamento de atividades repetitivas, como, por exemplo, as questões que temos com as transferências voluntárias no Brasil, que estão em todas as áreas das políticas públicas. Isso ocupa 40% da nossa mão de obra, que eu diria, na nossa média, muito bem qualificada. Então, eu acho que a modernização é, acima de tudo, um caminho para nós, que começamos em 2014 esse trabalho, levando ao Brasil os primeiros países que estavam dando passos significativos no desenvolvimento tecnológico, para que nós pudéssemos avaliar o estágio da tecnologia em 2015. Levamos 39 países para essa ampla discussão no Brasil, quando muito aprendemos e como começamos, então, o nosso trabalho com o desafio das Olimpíadas, porque não aceitávamos mais aquela condição dos trabalhos repetitivos, de juízes de jogos acabados, ou, acima de tudo, de
tentativas que tínhamos de fazer retornar aos cofres públicos os recursos desviados. Então, é realmente esse caminho, um caminho sem volta também para o judiciário, que, na verdade, pretenda ser verdadeiramente ágil na resposta às demandas do cidadão, porque Rui Barbosa disse o seguinte: a justiça que tarda, um baiano que tenho certeza que honra a Bahia, o Brasil e o mundo, como jurista, ele disse que a justiça que tarda é uma justiça falha. Então, como veremos, inclusive, ao longo desse evento, as aplicações da inteligência artificial no universo jurídico já são uma realidade, vemos aqui hoje isso, né? E demonstram claramente, pelo que os colegas aqui expuseram há pouco, um extraordinário potencial transformador. Desde a triagem inteligente de processos, primeiro passo, passando pela jurimetria, que nos permite identificar padrões e tendências, até o auxílio na elaboração de minutas, como aqui foi dito, e na vasta pesquisa jurisprudencial. Eu diria aos senhores, por um aprendizado que comecei em 2013 em Washington, para aprender a como montar algoritmos inteligentes com a nossa equipe. Os algoritmos são, na verdade, posso dizer a vocês com tranquilidade, os nossos poderosos aliados. Vale lembrar, no entanto, que o objetivo, na verdade, não é, em nenhum momento, substituir o julgador, mas sim proporcionar a ele as ferramentas que ampliem a sua capacidade de análise e decisão, resultando em uma prestação jurisdicional de maior qualidade e, na verdade, em muito menor tempo, como nunca pensamos antes. Contudo, a incorporação da inteligência artificial, e aqui me faço acompanhar de slides que talvez possam contribuir para que vocês entendam este pensamento, eu quero dizer que a incorporação da inteligência artificial é um domínio tão sensível quanto o da justiça, não pode ocorrer sem uma profunda reflexão que resulte em um arcabouço regulatório sólido e, ao mesmo tempo, compatível com o ritmo exponencial de uma evolução tecnológica praticamente sem freios no momento. Esta, por mais avançada que seja, eu diria, é um meio, na verdade, não um fim em si mesma. Seu uso deve estar estritamente alinhado aos princípios fundamentais que regem o Estado de Direito e, acima de tudo, a proteção dos direitos dos cidadãos. Em síntese, isso já vem desde o início do uso das novas tecnologias. Mas regulamentar não é frear a inovação. Esse é o cuidado maior que todos temos que ter, e os exemplos estão aí nas medidas tomadas pela União Europeia e pelos Estados Unidos, mas sim direcioná-la para o bem comum, garantindo que os algoritmos sirvam aos juízes e à justiça e não o contrário. Portanto, o grande desafio, com todas as vênias, que se impõe aos legisladores, aos juristas e a toda a sociedade, é encontrar o ponto de equilíbrio. E isso pode estar em qualquer lugar do planeta, não mais propriedade de uns poucos como no passado. Então, como criar normas que incentivem o desenvolvimento e a adoção de soluções inovadoras baseadas em inteligência artificial, sem, contudo, renunciar às garantias processuais, à transparência das decisões e à proteção contra vieses e discriminações algorítmicas? Esse é um risco. Este é, eu diria, um debate que está além de mim. Este é um debate complexo para os senhores que fazem parte desse evento, que exige diálogo, na verdade, multidisciplinar, por isso estou aqui, e uma visão prospectiva, sempre atenta, faço questão de reforçar, a velocidade estonteante do que disse há pouco desta evolução tecnológica.
Então, senhores, para nortear essa construção regulatória, eu diria que alguns princípios, com todas as vênias, considero fundamentais. A transparência dos algoritmos é um pilar. A capacidade de explicar como uma decisão foi tomada. A clara definição de responsabilidades em caso de falhas, porque nós somos humanos, falhamos. A garantia de que os sistemas não perpetuarão ou ampliarão vieses discriminatórios. Isso é fundamental, principalmente nos dias de hoje, quando o ódio tem nos levado a tantas guerras que não deveriam ter acontecido ou estar acontecendo. A manutenção de uma supervisão humana significativa. E, por último, esse pilar inabalável que tem que ser, que é o pilar da confiabilidade de que os algoritmos não produzam resultados ou efeitos indesejáveis. Aí, sim, um grande desafio tecnológico. São estes, pois, o que considero como verdadeiros pilares de uma boa regulação, que sustentarão a credibilidade da justiça digital perante a sociedade. E nessa transformação, isso é mais do que indispensável. Nós, enquanto membros, então, do Poder Judiciário, das instituições de controle, do Ministério Público ou da Advocacia, não podemos ser menos espectadores ou meros espectadores neste processo. Temos o dever de participar ativamente na formulação dessas regras, aportando nossa experiência prática, nossa visão crítica e, sobretudo, nosso compromisso com a justiça. E aos brasileiros, trago a notícia de hoje de que a Câmara dos Deputados do Brasil está instalando a comissão para a discussão sobre a regulação da IA na Câmara dos Deputados, sob a presidência da deputada do PSD do Paraná, Luísa Canziani, a quem desejamos muito sucesso em tarefa tão importante para as nossas vidas no momento. Então, afinal, seremos os usuários e, em muitos casos, os intérpretes e aplicadores dessas novas tecnologias e das leis que regerão esse processo nesse novo contexto. Eu diria que nossas vozes são essenciais para que a regulamentação seja factível e eficaz. Como julgadores que somos, devemos, então, garantir a proteção aos direitos, mas, como responsáveis por assegurar a celeridade da justiça, devemos garantir igualmente que a regulação não impeça, e vou repetir, para que a regulação não impeça a inovação. Esse é o calcanhar de Aquiles de hoje, não apenas do Brasil, da América Latina e do mundo. Então, eu acho que vale lembrar que essa discussão não é realmente uma exclusividade brasileira ou nossa da América Latina. É realmente uma questão global. Diversos países e blocos econômicos já avançam na criação de seus marcos legais, muitos dos quais representados, então, aqui nesse evento. Eu diria que observar essas experiências, aprender com os acertos e erros alheios e adaptar as melhores práticas à nossa realidade regional, talvez seja um dos caminhos que temos a seguir, porque é um caminho inteligente. A colaboração internacional, inclusive, pode ser uma ferramenta poderosa para enfrentarmos desafios que cada vez mais são transnacionais. Sem dúvida, o contexto do judiciário, ou no contexto do nosso judiciário, um dos pontos mais sensíveis é como garantir o devido processo legal, quando as decisões são, de alguma medida, ou em alguma medida, influenciadas, então, pelos nossos algoritmos. O direito à ampla defesa, ao contraditório, a uma decisão fundamentada e à, principalmente, imparcialidade do julgador, com todas as vênias, considero como cláusulas pétreas que precisam ser traduzidas para este novo contexto digital. Isso implica, por exemplo, o direito de compreender
porque um sistema de inteligência artificial chegou a determinada conclusão e a possibilidade das partes afetadas em contestar essa conclusão de forma sempre efetiva. Nesse contexto, ressoa com particular pertinência a reflexão do professor Lawrence Lessig, de Harvard, em evento recente no Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Ele nos alertou que, enquanto muitos debatem sobre o futuro, talvez ainda distante, em que a inteligência artificial geral poderia, hipoteticamente, superar toda a capacidade humana, deveríamos, sim, nos preocupar mais com o presente. Como disse ele, os algoritmos que hoje utilizamos, embutidos em redes sociais e diversas outras aplicações, já se mostram capazes de identificar, explorar e até amplificar nossas vulnerabilidades, nossos vieses e nossas fragilidades cognitivas. Um alerta poderoso, então, sobre os riscos atuais nos trouxe o professor. A inteligência artificial generativa, com sua capacidade espantosa de criar textos, imagens e vídeos realistas, adiciona, então, a esse contexto uma camada extra de enorme complexidade. Se, por um lado, oferece ferramentas fantásticas, capazes de amplificar nossa criatividade e produtividade, por outro, abre portas para a criação de deepfakes cada vez mais convincentes, que podem e têm sido usados para fraudes e crimes que vão da desinformação à extorsão e ao roubo de informações e valores de empresas e dos setores públicos ao redor do mundo. Trata-se, então, de recurso cuja capacidade avançou de forma excepcional nos últimos meses, com algoritmos que, infelizmente, viabilizam a manipulação de evidências digitais e a realização de ataques de engenharia social altamente personalizados e eficazes. Compreender e mitigar estas vulnerabilidades, ainda pouco exploradas, eu diria que é o desafio mais urgente. Em paralelo, então, aos imensos benefícios que temos visto, portanto, a inteligência artificial também inaugura uma nova era de vulnerabilidades e ameaças à segurança cibernética. Nesse campo, na mesma medida em que a tecnologia pode nos ajudar a detectar e a responder a ataques de forma mais eficiente, ela também pode ser utilizada por atores mal intencionados para criar ataques mais sofisticados, evasivos e em larga escala. Em suma, o mesmo poder que constrói pode, infelizmente, ser usado para destruir. Minhas senhoras, meus senhores, faço aqui, com todas as vênias, esse alerta. Poucos dias após ter participado de uma das principais conferências mundiais sobre o tema na cidade de São Francisco, há 2 semanas atrás, eu trago aqui essa enorme preocupação, muito mais do que os senhores possam perceber ou imaginar. O Brasil, por exemplo, figura consistentemente entre os países mais visados por hackers de todo o mundo. E essa não é uma exclusividade nossa. Toda a América Latina tem se tornado um alvo cada vez mais atraente para o cybercrime, seja pela crescente digitalização de serviços, seja, em alguns casos, por uma maturidade ainda em desenvolvimento nas defesas cibernéticas. Os sistemas judiciais que guardam informações extremamente sensíveis são particularmente visados, o que aumenta a relevância das ameaças em nosso contexto. O cenário se torna ainda mais complexo quando consideramos agora as novas dimensões da geopolítica mundial. Vivemos um momento de tensões internacionais crescentes e o ciberespaço transformou-se, então, em um novo campo de batalha. Ataques cibernéticos com motivação política, patrocinados por estados ou grupos alinhados a eles, não são mais ficção,
nenhum caso ou outro. A infraestrutura crítica dos países, incluindo seus sistemas judiciais, pode se tornar alvo buscando não apenas o ganho financeiro, mas a desestabilização, a espionagem ou a interferência em processos democráticos, e a democracia está sendo muitas vezes atingida a cada momento. Esse é um risco real para toda a nossa região, e eu diria que é urgente que isso seja levado a sério. Diante desse panorama, fortalecer, então, nossas defesas cibernéticas não é uma opção. Vou repetir, diante desse panorama, fortalecer nossas defesas cibernéticas não é uma opção, uma necessidade vital. Nós, brasileiros, temos uma forte proteção eterna do Senhor do Bonfim da Bahia, mas, no momento, temos que fazer a nossa parte. Isso envolve investimento contínuo em tecnologias de segurança, a capacitação constante de nossos quadros técnicos e de todos os usuários dos sistemas, o desenvolvimento e aplicação rigorosa de protocolos de segurança e, não menos importante, a promoção de uma cultura de cyberresiliência. A cooperação entre os órgãos do judiciário, inclusive a nível internacional, torna-se um imperativo para compartilharmos informações sobre ameaças e melhores práticas de defesa. E antes de trazer o exemplo que vou submeter a vocês, inspirado nesta conferência recente de São Francisco, estivemos há 4 anos atrás visitando, por um convite honroso, uma das 4 maiores gigantes, né, da área da tecnologia da informação em Seattle, quando fomos levados a conhecer os trabalhos técnicos e científicos realizados por ela, com investimentos nessa área de ciência e tecnologia pura, 5 bilhões de dólares por ano, quanto estamos gastando nós no Brasil e na América Latina, e mais 5 bilhões de dólares por ano na estrutura que acompanhamos e vimos pessoalmente há 4 anos atrás. Nesse evento de São Francisco, tivemos a sorte e a honra do mesmo convite para uma reunião técnica com a presidente no Brasil e América Latina e com seus técnicos que lhe assessoravam naquele evento. E quando nos referimos sobre aquela visita, eles simplesmente nos falaram assim: tudo o que se ouviu não existe mais. Hoje, o mundo mudou e mudou para nós também de maneira violenta. Estamos todos investindo mais no mundo para que possamos proteger os nossos clientes e, quem sabe, ter uma estrutura melhor de segurança cibernética. Por esse pequeno exemplo de apenas uma delas, das 5 maiores Big Techs que conhecemos, os senhores podem imaginar a urgência das providências que eu sei que sairão deste fórum, porque o ExpoJude vai lançar esse movimento da necessidade do que pretendo agora submeter aqui a discussão com vocês. A inteligência artificial, eu diria, por esse slide que os senhores veem agora, tem um potencial de revolucionar positivamente a administração da justiça, tornando-a mais célere, mais acessível e, paradoxalmente, até mais humana, ao permitir que nos concentremos no que realmente importa. Mas essa transição exige o que temos nessa sala: inteligência, sabedoria, né? Então, eu sei que essa transição vai poder nascer aqui, mas também exige cautela e uma ação coordenada. Quanto a esse último ponto, deixo aqui a minha sugestão ao amigo Ademir Piccoli, responsável por estarmos todos juntos aqui em evento de tamanha magnitude e importância técnica, científica, jurídica, humana, com a sua competência para buscar inspiração na comunidade global da RSAC, que reúne, então, especialistas do mundo inteiro, a maior do mundo, para discutir a segurança cibernética no Poder Judiciário da América Latina. Graças à sua forte presença no Brasil, que já se expande para a América Latina e o mundo, entendo que este ExpoJude
pode oferecer o que propusemos à ONU no passado, uma plataforma na qual possamos manter diálogo permanente sobre esse e outros temas igualmente relevantes para o avanço da justiça em nossos países. Estou me aproximando do fim e fico muito grato pela paciência e resiliência dos senhores e quero dizer, finalmente, aos meus ilustres colegas deste evento, a jornada dos martelos aos algoritmos é complexa, repleta, sei, de desafios, mas também ela nos traz enormes e novas oportunidades para a transformação da justiça, do direito e até mesmo da vida dos cidadãos. Nesse contexto, então, a mensagem simples que gostaria de deixar ao final desta minha participação. Que possamos juntos, então, abraçar a inovação, mas sempre com compromisso inabalável de garantir a segurança jurídica das decisões e a robustez da nossa segurança cibernética. Então, a confiabilidade dos sistemas jurídicos na América Latina, com todas as vênias, quero aqui enfatizar, depende de nossa capacidade para atuarmos juntos nessa direção. E eu, que me considero fruto da cooperação internacional, há mais de 50 anos, posso dizer aos senhores que estou seguro, a essa altura do campeonato, que não tem desenvolvimento sem cooperação. E aqui a cooperação está posta. Conto, então, tenho certeza, com essas inteligências brilhantes que estão neste evento, conto com vocês, espero contar com o apoio do ExpoJude para que possamos, a exemplo da RSAC, sermos igualmente muitas vozes unidas em uma só comunidade, em uma única plataforma. Esse não é um desafio para um país, para um grupo, não é um desafio para um setor público ou setor privado. Esse é o desafio de nós todos. Quero, então, aqui agradecer imensamente esta oportunidade, a atenção gentil de todos vocês para comigo nesses eventos que tenham participado. Foi realmente um privilégio em compartilhar estas reflexões com um público tão qualificado e a oportunidade que me deram, inclusive, na mesa anterior, a qual quero aqui destacar e parabenizar pelas presenças ilustres que estavam aqui, transmitindo os seus respectivos trabalhos, exemplos, experiências, e quero dizer que estou aqui certo de que a América Latina, neste momento, pode dar esse grito importante, não apenas para o Poder Judiciário da nossa região, mas, quem sabe, tentando fazer o que acontece no mundo tecnológico de hoje, a disrupção, a inovação não tem lugar certo mais para nascer. Tenho certeza que nascerá aqui com todos vocês. Muitíssimo obrigado e um ótimo evento a todos.